Com a paz do Eterno a todos. Essa palavra que nós vamos trazer é para refletirmos, já que no sistema, no processo religioso, nós não temos condições nenhuma de refletir, porque o sistema não quer, não aceita e não deixa. E a pergunta que nós vamos fazer é: quem matou Jesus e por que mataram Jesus? O que aconteceu? Se fosse nos dias de hoje, se Jesus tivesse de nascer nos dias de hoje, matariam Jesus? E por que matariam? Então vocês vão refletir um pouquinho na palavra que nós vamos trazer, vamos tentar dentro das Escrituras compreender um pouquinho o que levou homens religiosos a matarem Jesus e por que eles fizeram e consentiram nisso. E vamos ver se esse conceito que o qual levou esses homens a agirem contra Jesus e seus discípulos, vamos ver se esses conceitos estão vivos até os dias de hoje e quem recebeu esses conceitos e que fariam a mesma coisa, não tenha dúvida disso, para defender os seus negócios. Sempre há aqueles que não medem nenhuma dificuldade, pessoas sem escrúpulo algum a cometerem atos horríveis para defender os seus negócios religiosos. Mas antes eu gostaria de trazer uma palavra sobre um questionamento que me fizeram. O porquê que eu não respeito a maioria de pastores. E se eu um dia eu já fui um pastor de uma igreja evangélica, e se eu não fui ungido para ser um pastor, e por que hoje eu falo contra a maioria desses homens? Muito bem, a minha resposta é: não é nada pessoal, mas é contra este conceito mentiroso que eu tenho as minhas críticas, os meus questionamentos. E eu vou nas Escrituras, buscar nas Escrituras, para me entender melhor como eu devo respeitá-los, se muitos desses estão baseados na mentira e no engano. Muito bem, a segunda resposta é: eu não sou pastor. Eu nunca fui pastor. Eu não sou ungido. Eu nunca fui ungido. Eu fui pastor ungido dentro da igreja cristã Maranata. Esses conceitos, esses ritos, esses títulos pertencem a ela, não a Cristo. Não foi Jesus que me ungiu, foi a igreja. Então o pastorado é dela, a unção é dela, esses ritos é dela, essas crenças são dela. Então eu nunca fui, tudo que eu tinha era dela. Então todo esse esterco foi devolvido para a igreja cristã Maranata. Então eu posso ter a convicção, a certeza de que não existe pastor ungido, porque o único ungido é Cristo, porque a palavra ungido significa Cristo, e só existe um Cristo, que é o Filho do Deus vivo. Não existe dois Cristos. Você não pode ser mais um Cristo, a não ser que você seja um falso profeta. Então, quando você diz eu sou ungido, você se enquadra naquela palavra que Jesus disse, que nos últimos dias surgirão falsos profetas, e muitos vêm dizendo eu sou o Cristo, ou melhor, eu sou ungido, porque ungido significa Cristo, e não pode haver dois Cristo, dois ungidos, só existe um ungido, que é Jesus, o Filho do Deus vivo. Deu para entender? Mas se você continuar crendo nesses falsos ungidos, você vai continuar crendo, mas sabendo que mediante a palavra são falsos cristos. Amém? Amém. Nós vamos ler um texto das Escrituras que está em João capítulo 6, versos 28 e 29. Diz assim: perguntaram-lhe, pois, que havíamos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Jesus lhe respondeu, isso é no 29,
A obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Amém? Sabe agora o que é a obra de Deus? É que creia em Jesus, o ungido de Deus. Nós temos a unção do santo. Não existe uma unção especial para você que se intitula, porque uma igreja ungiu, então você se intitula, tua base é esta falsa unção, tua base é esse falso título, mas só existe um único pastor, como Jesus disse, a ninguém chamar de pai, quer dizer, a ninguém chamar de pastor, nem padre, nem papa. Então se você quiser continuar crendo na mentira, o problema é seu e não o meu, e nem também o problema é de Cristo, mas unicamente seu e dos falsos profetas. Ou melhor dizer, os pobres falsos profetas, que às vezes por engano estão servindo aos seus cães gulosos, que são seus líderes espirituais e dono de empresas eclesiásticas, quer dizer, de igrejas, para compreender melhor. Amém? Mas primeiro, para compreendermos acerca desta obra gloriosa de Jesus, para entendermos muito bem o porquê mataram Jesus e a quem interessou a morte de Jesus, você irá ficar sabendo e compreendendo aqui através desses ensinamentos. Amém? Primeiro, nós vamos entender uma coisa, o lugar de adoração. Vocês percebem que o cenário que está aqui atrás de mim aqui é uma ruína de uma igreja. Então, se é uma ruína de uma igreja, não poderia ser casa de Deus. Senão, a casa de Deus estaria em ruínas. Entenderam? Aqui era uma igreja e hoje vive só em ruínas. Igrejas que um dia foi chamado de lugar de adoração e casa de Deus. E Jesus, em João capítulo 4, verso 21, acaba com esses conceitos, esses ritos e essas crendices. João 4, 21. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Por quê? Aí Jesus disse: mas a hora vem, a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E isso significa que não tem lugar de adoração. Quando alguém vos convida para ir em uma igreja ouvir a voz de Jesus, Jesus proíbe isso. É bom que você leia Mateus 24, do 22 ao 26, que diz: se alguém disser que Jesus está em sua igreja, ele é mentiroso. Então, se alguém disser, olha, vem que Jesus está aqui e quer falar com você aqui na igreja, ele é mentiroso, porque não existe um lugar específico para encontrar Jesus, a não ser dentro do teu próprio coração. Então, cabe a você pesquisar Mateus 24, do 22 ao 26. Tira esse mito mentiroso sobre lugar de adoração e que lá Deus vai falar com você. Amém? Nós vamos ler um texto em Mateus 24, 1 e 2. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. 24. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. E lhes garanto que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubadas. Amém? Isso nos anos 70, o templo foi destruído e dali para frente não se ouviu mais falar que nenhum discípulo de Jesus tomou dinheiro de alguém para construir templo, porque o que Jesus queria e o que Jesus sempre quis é destruir não só a estrutura, como destruir também o modelo de culto, para construir dentro do teu coração um novo templo de adoração a Deus e um novo conceito de culto. Mas, por estas causas, a perseguição, a morte de Jesus e a morte dos seguidores de Jesus, dali se desencadeou o ódio religioso, porque eles não admitiam que Jesus agora ia acabar com toda a manipulação religiosa, construindo dentro de cada coração um templo para Deus, e agora um novo conceito de culto, porque agora onde tem 2 ou 3 em nome de Jesus, ali ele estará presente. Então agora já não existe mais manipuladores para manipular e para governar sua fé, administrar sua fé, a troco de riquezas e ganâncias religiosas e poder. Deus
não habita em templos. Você perde o seu tempo indo procurar Deus nestes lugares. Vamos ver Atos 17, 24, 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra. E não habita em templos feitos por mãos humanas. O 25. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida. Então essa história que esses líderes inventam, que você deve ir para a igreja lá e realizar a obra de Deus, ela é mentirosa. Porque o Deus verdadeiro nem habita em templos feitos por mãos humanas e não depende de mãos para ser servido. Então, quando você diz, eu estou servindo a Deus, não. Você está servindo a igreja. Você está servindo ao dono da igreja. Não adianta você dizer, mas o dono da igreja é Jesus. Não, nunca foi Jesus. A igreja tem dono. A igreja Maranata pertence a os seus gereutiqueiros e mais companhia, seus achegados. A igreja Deus Amor não pertence a Jesus, pertence ao dono. No cartório, o CNPJ está dizendo lá que são dono. É Davi Miranda e seus filhos, e sua família e seus mais chegados. A Renascer, quem tem o dono nunca foi Jesus, o dono é Estevão Hernandes e a sua esposa Sônia. A igreja Brasil, a igreja Universal do Reino de Deus pertence ao seu de Macedo e companhia. A igreja, vamos lá, e outras igrejas, a igreja mundial pertence ao senhor Valdomiro. Então toda igreja evangélica tem um dono. Lá no cartório, o patrimônio, o enriquecimento, tudo está em nome do fundador, dos líderes, de um grupo que realmente é quem manda. Eles são os verdadeiros donos. É por isso que eles batem e dizem, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eles estão corretos, porque eles são os verdadeiros donos. Então, quando as escrituras dizem que Deus não precisa ser servido por mãos humanas, então essa história de que você está servindo a Deus, ela não é verdadeira. Ela não procede da verdade. Você crê nisso porque lhe ensinaram a crer. Foi incutido na você essa crença de que tudo que você está ali é realizando a obra de Deus. Não. Você está ali realizando a obra que os seus líderes fundou, que seus líderes incutiu, porque ali é dele, o patrimônio é dele, quem enriquece é a instituição deles. Então você não está servindo, porque a Escritura diz que Deus não habita em templos feitos por mãos e nem precisa ser servido pelo homem. E melhor, Deus tem a terra debaixo dos seus pés. Não precisa ser servido por homem algum. Os líderes revelam o medo de perder os seus postos sobre o templo. Quer ver que eles revelam? Na época que mataram Jesus, que mataram Estevão, que apedrejaram Paulo, que mataram os discípulos, e que hoje esses líderes religiosos, os mais chegados, não querem que nós denunciamos esses conceitos malignos e diabólicos que está enraizado no coração deles. Então nós vamos ver Atos capítulo 6, verso 14. Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos delegou, ou legou. Viu a preocupação deles? Que Jesus, a promessa de Jesus era destruir o templo e construir em 3 dias. Isso quer dizer, na ressurreição de Jesus, o corpo de Jesus será ressuscitado e todo aquele que crê em Jesus, esse agora é um templo para Deus. A habitação do Espírito Santo. E daí para frente não precisaria mais de manipuladores para manipular a fé das pessoas, porque agora é dentro do teu coração, é agora Deus tabernaculando com você dentro do teu coração, livre de qualquer cilada maligna e humana de tentar manipular você. Vamos ler aqui mais um texto aqui, Estevão. Ele insiste no plano de Jesus, vamos ver? Em acabar com a farsa de templos de alvenaria, Atos capítulo 7, versos 48 e 49. Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por mão de homens. Como diz o profeta, ele faz uma citação lá de um dos profetas menores. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa a promessa de Deus.
Então você está enganado em estar servindo a esses homens achando que está servindo para Deus. Deus quer te libertar e Deus quer tornar dentro de você um templo. E quando você disser, eu vou ouvir a palavra de Deus, você vai dentro de tua própria vida. Você vai invocar o Deus que habita dentro de você. Você vai invocar pela fé que Jesus te deu, de crer no Filho do Eterno Salvador. E ali você será o templo de Deus. E Deus habita e o busca aqueles que assim o adorem, e o adorem em espírito e em verdade. Esteve simplesmente, no plano de Jesus, ele quis dar seguimento. O verso 49, ele começa a dizer, o 49, o céu é o meu trono e a terra o estrado de meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou seria meu lugar de descanso? Olha o que Estevão diz, seria Deus habitar, o Deus que está sobre toda a terra, aquele que põe a terra debaixo dos seus pés, habita em ruínas como essa, como você está vendo aqui. Eu vou mostrar aqui mais. Olha, aqui é uma bonita igreja, intitulada como Casa de Deus, pelos seus líderes e seus fanáticos furiosos. E aqui é o contraste da pobreza, através dessa pobreza que se constrói esses castelos para Jesus, não Jesus verdadeiro, o Messias, o Yeshua, aquele que virá, o único ungido de Deus. Não para esses falsos profetas que dizem ser ungidos, porque eles não são Cristo. Não existe dois Cristos. Um só é o Cristo de Deus, aquele que morreu por nós e ressuscitou e vai voltar um dia. Então, isso aqui. Mas vamos ver outras casas, tituladas como Casa de Deus. Aqui é uma casa de Deus que esse grupinho de pessoas encontrou fechada. Mas ver que eles não arredam o pé. Se cair essa casa aqui, vão para os muros. Como os judeus ficam lá nos muros, no muro das lamentações. Caiu o templo, mas continuam lá. Porque o fanatismo religioso, o que fizeram esse povo crer, foi nisso aí. É triste. É lamentável ver um povo sendo escravizado a esse ponto. Imagine se esse ponto comercial se tornar isso aqui. Entendeu? A fé para manter isso aqui de pé. A fé para tornar esses patrimônios aqui, enquanto a miséria reina entre o povo de Deus. Esses patrimônios religiosos, esses clãs religiosos enriquecem. Sai dela, povo meu. Há um povo de Deus neste meio, escravo nesses ambientes religiosos. Mas Deus dá a palavra, Jesus dá uma palavra. Sai dela, povo meu. Não tome parte nos juízos que há sobre elas. Então sai dela, povo de Deus. Fujam depressa, porque amanhã pode se tornar isso aqui. Até que o terremoto sacudiu a capital de Portugal. O teto da igreja caiu e destruiu tudo embaixo. Ficou assim, com o céu por testemunha. Lá em cima só ficaram os arcos ogivais, transversais, que davam sustento à cúpula. Entenderam? Não é uma casa de Deus. A casa de Deus ficou em ruína. O Deus verdadeiro é tão fraco assim. O Deus verdadeiro não tem força nenhuma para nem segurar de pé a sua casa. Lógico que não é o Deus verdadeiro. É o Deus incutido na mente de um povo que não consegue reconhecer o seu Deus verdadeiro em seus corações. Sai dela, povo meu. Não tome parte nessas obras. É triste, mas é verdade. Duas paredes, duas laterais, com colunas, inclusive coluna rachada no meio. E nós estamos agora providenciando o isolamento do local e a segurança, bem como o isolamento também das redes vizinhas, que tem um risco também. Até a estrutura que caiu é que está segurando a parede que... Aqui é outra igreja, uma igreja evangélica, que veio abaixo. Casa de Deus? Não. Casa dele, desses homens. Por isso que cai. Porque a casa de Deus nunca cai. Daqueles que meu pai me deu, nenhum se perdeu. Se você é casa e morada do Altíssimo, você terá vida eterna para sempre. É só você crer no seu Filho, que prometeu erguer dentro do teu coração agora um templo para Deus. Amém? Verso 51, ainda do livro de Atos, capítulo 7. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos.
Vocês são iguais aos antepassados. Sempre resiste ao Espírito Santo. Amém? Nós somos templo do Espírito. Deixem de ser rebelde. Abandone esses ambientes e viva Jesus em suas vidas. Passam a viver a igreja em você. E você entenderá que você faz parte do corpo de Cristo pela fé. Não pelo confinamento de alvenarias, de casas de alvenarias e tituladas como casa de Deus, que tem por trás os seus cães gulosos, seus donos, que procuram enriquecerem de qualquer jeito. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Vocês não sabem que são um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês não sabiam disso? Vocês não entenderam ainda isso? Ainda estão procurando Deus longe do coração de vocês? 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Vou ler de novo. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha que coisa extraordinária. Novo Testamento, gente. Creiam nisso. Acordem. Os discípulos são ameaçados a não falar em nome de Jesus. Atos capítulo 4, verso 18. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que ele não falasse e ensinasse em nome de Jesus. Verso 19. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecermos aos senhores e não a Deus? Povo de Deus, obedeçam a Deus. Não sigam os cães gulosos, esses falsos ungidos. Porque não existe dois ungidos, não existe dois Cristos, porque ungido significa Cristo. Se eles dizem que são ungidos, então são falsos cristos. Jesus não profetizou que nos últimos dias surgirão falsos profetas e falsos cristos. Ele quer dizer falsos ungidos. Que o único ungido é o Cristo de Deus, aquele que morreu na cruz, não tem dois. Acordem, povo do Senhor. Abram seus entendimentos, abram seus olhos para que vejam, abram seus ouvidos para que ouçam de verdade, para que entendam. Cultuar sem mediadores. É possível cultuar sem mediadores? Vamos comentar um pouquinho aqui. Por que eles ameaçaram os discípulos? Para que não falassem em nome de Jesus. Porque os discípulos estavam dando seguimento àquilo que Jesus o ensinou. O fim dos modelos de cultos e de rituais e de adoração, para erguer agora um novo modelo de templo no coração do homem e um novo modelo de culto, segundo os ensinamentos do próprio Senhor Jesus, não de homem algum. Por isso que eles ameaçaram os discípulos. Podemos cultuar sem mediadores? Mateus 18, 20. Pois onde reuniram 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou presente. Você não precisa de mediadores. Você não precisa de mim para ter Jesus, para viver Jesus. Para quê? Se a palavra de Jesus é essa em você, pois onde reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei presente. Congregue, mas não seja líder de ninguém e não deixe ninguém liderar vocês. O vosso líder é Jesus, o vosso pastor, o vosso mestre é Cristo, é Jesus de Nazaré, é o Filho de Deus vivo. Então, você quer congregar-se, fujam desses ambientes terríveis, congreguem em casa de amigos, pessoas que entendam essas palavras que Jesus deu. Tentaram entrar no templo para cultuar. O que aconteceu? Atos capítulo 2, verso 46. Todos os dias, continuamente, se reuniam no pátio do templo, no pátio, porque no templo não podia, que só o sacerdote, o sumo sacerdote podia entrar. Eles não. Partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. A pergunta é, irmãos, quando o templo caiu, até mesmo antes do templo cair, quando os servos, como os discípulos entravam no templo, quando saía era apedrejado, presos ou mortos. Até que cumpriu-se a profecia da queda no templo e o povo entendeu. Agora não. Agora dentro do nosso coração, dentro das nossas vidas, ninguém mais reina a não ser Jesus. Coisa que Paulo nunca quis ser líder e chefe de ninguém. Nunca. Ele sempre pregava Jesus crucificado. Ele acaba com essa história. Quando uns queriam ser de Paulo, outros de Apolo. Ele disse, não façam isso. Porque foi Jesus de Nazaré que deu sua vida, não eu, não Apolo. Então vocês continuam seguindo esses homens, se vocês quiserem, mas vocês sabem que estão errados. A mensagem verdadeira não gera lucro,
Querem ver? Atos 19, 24. Um ourive chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis e que dava muito lucro aos artífices, reuni-se com os trabalhadores dessa profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Vamos matar Paulo, apedrejar, não é isso? A mensagem é essa. Os líderes religiosos daquela época e de hoje não querem essa mensagem, porque vai acabar com o comércio deles. Vai acabar com o lucro, porque quem tem Jesus nos seus corações, quem cultua o Senhor Jesus em espírito e em verdade, quem não segue esses homens, não enriquece ninguém. Só o reino de Deus, menos esses homens e esses pequenos impérios. Eles dizem assim, olha, o que eles dizem, no verso 27. Não somente há perigo de nossa profissão perder a sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito e da própria deusa. Já imaginou? Eles tinham um templo que adoravam a deusa. Não importa se adoravam a Deus ou um pastor, até mesmo que eles digam aqui não, que é de Jesus, não importa. O que importa é que são falsos templos, falsos cultos, falsos ensinamentos, e o povo de Deus é livre para fugir de tudo isso. Você está livre, a verdade já te libertou para você ser verdadeiramente livres. Doutrina era de Jesus. Essa era a doutrina a ser seguida, Atos 2,44. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Era a doutrina verdadeira de Jesus. Não a doutrina de homens que dizem ser revelação de Deus, revelação de anjos, dizem que ser revelação do Espírito Santo. Mas a única doutrina verdadeira é a doutrina do Senhor Jesus, aquela que João lá diz, aquele que for além dos ensinamentos de Jesus, esse não tem o Pai e nem o Filho. Então todos os ensinamentos religiosos, doutrinas, que não forem ensinamento de Jesus, e quem não permanece neles, esse não tem o Pai. Você pode estar enganado em ter. Porque te fizeram a crer que tem, mas na verdade você não tem, que você não é maior nem melhor que as Escrituras, que diz que a doutrina de Jesus não pode ser violada nem para mais e nem para menos. É permanecer nela. Jesus é o único capaz de mediar entre Deus e os homens. Você não vira nisso? Atos 4, 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Deu a entender? Onde entra a instituição religiosa? Onde entra o seu pastor? Onde entram os seus líderes? Qual é o grau de valor que eles têm entre Deus e você? Nenhum. Porque o teu sangue, camarada, não pode remir homem algum. Você é igual eu, homem como eu. Tá bom? Então você aprenda que você não é nada, para não mentir para esse povo, para não levar esse povo à sua cegueira e cair no mesmo buraco que você está caindo, porque você sabe que você está debaixo do juízo. Você sabe que as Escrituras deixam claro tudo isso que eu estou dizendo para você, que você é só pegar a Bíblia e conferir, mas você não quer, porque você quer continuar mentindo, quer continuar sendo recebido e sendo chamado de pastor e de ungido, porque você não quer a verdade. Você quer a mentira. Você se rendeu à mentira e leva um povo a mentir. Efésios 2, 13. Mas agora em Cristo Jesus vocês, antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Não mediante a igreja evangélica, católica, espírita, umbanda, macumba, seja lá que raio for. Você chegou a Deus mediante o sangue de Jesus, não mediante as práticas religiosas, e nem a frequência nesses cultos, e nem a frequência nesses ambientes tido como igrejas que tomam o lugar da verdadeira igreja, que é aquela que está invisível, mas em cada coração daqueles que creem no Senhor Jesus em toda a face da terra. Amém? Como cultuar ou adorar? Texto, João 4, 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura aqueles que assim o adorem. Amém?
é preciso que você pegue a sua Bíblia, confira esses textos que eu estou lhe dizendo, tente pôr em prática e tente reconhecer que você depende de Deus, depende da verdade, depende dos princípios de Jesus para a tua vida eterna. Para que você seja livre e você não confie mais nesses homens. Que você não dependa mais desses homens para achar que está servindo a Deus e achar que há salvação por intermédio desses mecanismos religiosos que eles criaram e inventaram para enriquecerem os seus ambientes, os seus cofres e para dar poder a esses homens. Porque é isso, nesses 2000 anos, é tudo isso que tem acontecido. E para esclarecer um pouco melhor, Deus jamais deixaria a sua casa entrar em ruína, como nós vemos. Tá rachado. Amém? Isso aqui foi quando caiu o teto da igreja de Renascer, ou melhor, né? A suposta igreja de Jesus, que deixou Jesus, não cuidou da sua igreja, ela caiu, inclusive algumas pessoas perderam as suas vidas, não é isso? Se fosse a igreja de Jesus, jamais cairia, jamais ele destruiria pessoas com a palavra da graça, a palavra maravilhosa da fé. Então, sai dela, povo meu, sai desses conceitos perniciosos, que faz tanto mal à alma, e sai para Jesus, sai dela, povo meu. Então hoje você tem a oportunidade de entender por que mataram Jesus e quem matou Jesus. E se fosse hoje, eles matariam Jesus, matariam sim. Porque se fosse hoje, Jesus tivesse que nascer, Jesus iria do mesmo jeito tentar acabar com o comércio desses homens. E todo o sistema religioso da terra é um sistema lucrativo e que eles não querem que Jesus erga o templo verdadeiro no coração do homem. Porque aí libertaria o homem, aí libertará você, e aí você nunca mais ajudar a construir esse patrimônio religioso, esses esquemas religiosos, e esses homens praticamente perderiam todos o seu crédito, que ainda existe, e que um dia irá chegar ao fim. Esses pequenos reinos irá chegar ao fim. E o reino verdadeiro de Jesus será estabelecido. E a verdadeira igreja de Jesus, ela reinará, ela viverá no coração de cada um daqueles que creem no Senhor Jesus, tanto no passado, no presente, como no futuro. A igreja do Senhor Jesus, só existe um rei, Jesus de Nazaré. O Messias, Yeshua, aquele verdadeiro Deus que deu sua vida por nós. Amém? Com a paz do Senhor Jesus Cristo.